Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Isso que vocês ouviram é uma velha canção espanhola, composta na década de 30 por um monge e depois adotada pelos soldados espanhóis para a homenagem aos seus mortos. Ela é tocada aqui em homenagem ao Bruno Tolentino e a letra dela expressa bem o que foi a vida do Bruno. Ele sempre considerou que esta existência aqui era apenas um rascunho, de modo que, quando a canção diz que na tua palavra confiamos, com a certeza de que tu já o devolveste à vida, isso quer dizer, então, que o Bruno agora está em edição definitiva. Falando no Bruno, é evidente que, para mim é mais do que evidente, que este foi o maior poeta da língua portuguesa desde Camões. Eu sei que no Brasil, no ambiente cultural brasileiro hoje, isso não é muito visível, porque o pessoal não tem um campo de referência suficiente para fazer as comparações. O Bruno é a pessoa que eu conheci que mais havia lido os poetas. Ele conhecia a obra de todos os poetas importantes, ele sabia tudo de cor. Né? Você falava em Goethe, ele recitava Goethe de cor, Dante, páginas e páginas da Divina Comédia e assim por diante. Né? O Bruno tinha um campo de referência muito vasto, tá certo? E precisa um pouco disso para você poder avaliar o que é a obra dele. Afinal de contas, a obra de um escritor profissional, o escritor se distingue de qualquer outra pessoa que usa a língua, um jornalista, um redator de publicidade, certo? Porque o que ele escreve se insere dentro da tradição de uma arte. Quer dizer que os recursos vão sendo criados e acumulados e transmitidos e mesclados e criando novos estilos ao longo do tempo, e você sempre pode situar aonde historicamente está o sujeito. Se o que ele escreve não tem um lugar dentro dessa evolução da arte da escrita, ele não é um escritor, ele é apenas um usuário qualquer do idioma. Nem essa noção se tem no Brasil. Não é? No Brasil, você acha que qualquer pessoa que escreve direitinho é escritor. Até acham que o Luiz Fernando Veríssimo é um escritor, que é um grande engano. Ele não é, apenas um jornalista, um cronista. Né? Quer dizer, a linguagem tem que ser elaborada de uma maneira consciente dentro de uma tradição de aprendizado. Então, para você ver, vamos dizer, a riqueza da linguagem do Bruno, você precisaria ter lido, no mínimo, toda a poesia inglesa do século XX. Você precisaria ter lido Yeats, ter lido Auden, ter lido Stephen Spender, assim por diante. Como no Brasil ninguém leu nada disso, né? No máximo ler um pouquinho do T.S. Eliot, e são tão burros que nem percebem que os versos brancos do T.S. Eliot têm uma métrica escondida. O Eliot escrevia em inglês com métrica francesa,
Os caras não percebem nem isso. Então, por causa disso, eles não têm condição de avaliar a obra do Bruno. Não há mais um público literário capaz como tinha nos anos 50. E também não tem mais escritores. A literatura brasileira acabou, literalmente acabou. Então, o que restará a escrever do Bruno, agora que ele morreu, é fofoquinha sobre a vida dele, é aquele negócio folclórico de que ele reintroduziu a métrica. Reintroduziu a métrica, isso é uma palhaçada. Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo em que se acredita que a poesia moderna não tem métrica. A poesia moderna tem métrica no mundo inteiro. Só no Brasil não tem porque a pessoa não sabe fazer, pô. Então o Bruno apareceu fazendo a coisa mais óbvia, quer dizer, usando todos os recursos métricos que ele havia aprendido ao longo da vida, e o pessoal achou muito estranho. Brasileiro estranha tudo, caipira é assim mesmo, acha tudo esquisito. Mas olha, esta semana aqui nós temos um verdadeiro museu de horrores. Né? Para começar tem este... Vamos logo de cara, vamos para o pior. No Rio Grande do Sul tem um jornalista chamado Mauri Martinelli, que escreveu umas matérias sobre corrupção na prefeitura de Estância Velha. Estância Velha é o distrito industrial lá do Rio Grande, é Santo André do Rio Grande do Sul. A prefeitura naturalmente petista. E, bom, devolveram a ele as críticas com um tiro pelas costas, dado com uma pistola Glock 380. O jornalista, por milagre, sobreviveu, saiu se arrastando. Logo depois, o autor do atentado, o criminoso, foi preso numa casa de propriedade do Jaime Schneider, que era o secretário de planejamento da prefeitura petista. Muito bem. Então, acontece que o jornalista, além dessa tentativa de homicídio, notoriamente por motivo político, ele foi demitido do emprego que tinha no jornal, por perseguição política, e está sem assistência jurídica, porque lhe foi negada por decisão do Conselho de Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, composto por maioria petista. Então, olha, isso aqui é o Brasil de hoje. Esse pessoal faz o que quer, rouba, mata, né, engana todo mundo, e ninguém fala nada. Veja você, tem generais de exército batendo continência para essa gente. Tá certo? Então, realmente é para dizer, é um bando de generais. Quer dizer, qualquer sujeito que bata continência para esses vagabundos, é ele também um vagabundo. Entendeu? Não pode fazer isso. As Forças Armadas não têm o direito de aceitar uma situação como esta. Né? Se ver esse caso, por exemplo, do Carlos Lamarca, olha, o Carlos Lamarca, ele matou um prisioneiro amarrado, matou o sujeito a coronhadas, com a desculpa de que era para o sujeito não fazer barulho, denunciando onde ele estava. Para o sujeito não fazer barulho, basta desacordá-lo. Precisa esmigalhar a cabeça. É claro que esmigalhar a cabeça, como se diz na jurisprudência, é um uso excessivo de meios, quer dizer, passou muito do necessário para a finalidade alegada, tá certo? Então, é evidentemente um crime de ódio. Sendo um crime de ódio, o sujeito não poderia ter recebido nem anistia. Agora, os outros vão ter que engolir que ele é general. E note bem, mesmo os militares, quando reclamam disso, reclamam muito respeitosamente. Sendo o senhor presidente da República, tem que tomar providência. Como? Você vai pedir socorro ao bandido, pô? Você não sabe com quem você está falando? Quer saber o que é mentalidade de esquerdista em geral? Não estou falando só de petista, não. A esquerda inteira é assim. Sempre foram assim, pô. De um jeito totalmente sem nenhum senso da verdade, senso do certo e errado, né? São manipuladores e mentirosos por natureza. Vê agora o que fizeram nesse caso por exemplo, quando está tendo audiência sobre o negócio do aborto agora, tem um pessoal anti-abortista que foi lá fazer uma manifestação, levando uns cartazes, uns panfletos, como é normal fazer nessa audiência. O pessoal sempre vai ali nas galerias, fica na frente e distribuindo panfleto, e exibindo cartazes, etc. Muito bem. Então foi lá um grupinho chefiado pela Doris Hipólito, presidente da Associação de Mulheres pela Vida, do Rio de Janeiro. O que o pessoal do Congresso fez? Mandou parar, mandou tirar, porque disse que era proibido ter manifestação só de um lado. Ora, sempre teve manifestações só de um lado. Todas as manifestações sempre foram de um lado só. Agora, quando é o lado contrário, não pode. Daí se alega que tem que ter os dois. E daí mandaram tapar a boca da mulher e ameaçaram de prendê-la. Enquanto isso, estava lá a dona Jandira Fegali, dizendo que o Instituto Juventude pela Vida, no Rio de Janeiro, que é antiabortista, que os membros desse instituto são nazifascistas. Ela lava a boca para falar, dona. Nazifascista é você. Nazifascista e mentirosa. Ora, porra.
Quer dizer, depois não quer que a gente xingue. Quer dizer, a mulher chega e diz que os, caras, os jovens, por ser contra o aborto, são nazifascistas. Ela está medindo o que está falando? Essa que sempre foi puxa-saco de genocida? Essa que adora um Mao Tse Tung, adora um Stalin, adora um Fidel Castro, tá certo? Ora, em vez de fazer de boazinha, dizer que os outros são nazifascistas porque não querem matar as crianças, ora, vai pra puta que pariu, mulher. Como é que pode, né? Os caras não querem que a gente xingue. Ó, quer ver? Cada coisa que eles fazem aqui. Né? Agora, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo essa semana faz uma enquete para que os leitores escolham, né, as 7 maravilhas da ciência, né? Então, olha aqui na lista, né? A ciência como atividade social e humana. Fala, bom, olha, a ciência como atividade social e humana não é uma maravilha da ciência, é uma maravilha da sociedade humana. Né? Quer dizer, a ciência como atividade social e humana não é uma invenção da própria ciência. Né? Era só o que faltava. Depois, a teoria da evolução darwiniana, bom, é uma teoria, a psicanálise freudiana, que não é uma teoria científica, jamais foi comprovada. Aliás, todo e qualquer estudo científico da psicanálise freudiana sempre a desmoralizou. A psicanálise freudiana não faz parte da ciência psicológica. Pois aqui, a teoria da relatividade e a mecânica quântica, está muito certo. A descoberta da estrutura molecular do DNA, muito bem, está muito certo. Agora, o mais bonito é o seguinte, entra aqui na lista a teoria social e econômica de Marx. Eu digo, o que isso tem de ciência? A teoria social e econômica de Marx dizia que o capitalismo iria restringir o mercado, iria diminuir o número de consumidores. Essa é a coisa mais errada que alguém já disse. Ao longo de toda a história da economia, não houve nenhuma estupidez maior. E segundo, para provar isso aí, o cara ainda recorreu, né, a meios totalmente desonestos, porque vendo como ele queria demonstrar que a situação do proletariado estava piorando, mas na verdade ela estava melhorando, e ele sabia disso através do relatório do parlamento inglês, os famosos Blue Books, que era a fonte básica de informação dele, o que ele fez? Ele usou só os Blue Books de 30 anos antes. Quer dizer, isso é um charlatanismo. E que não é nem maravilha nem é ciência. Agora, a coisa mais linda é o seguinte, que eles colocam a revolução da física no século XIX. Não teve nenhuma revolução da física no século XIX, teve a revolução da física no século XX. A revolução começa exatamente com a teoria da relatividade, que é de 1905, e a mecânica quântica, que é de 1910. Agora, então, quer dizer, essa lista de absurdidades, né, foi aqui feita por indicação de quem? Do Luiz Pinguelli Rosa. Se você quer saber quem é esse sujeito, vocês procuram na minha página um artigo chamado O Pajé. É o famoso Pinguélico, tá entendendo? Ele era o quê? A grande atividade científica dele foi ser o dono das verbas de pesquisa do governo federal durante algum tempo. Então ele era o homem que abria, era o dono da torneira, abria e fechava a torneira. Essa é a grande realização científica dele. Até me disseram que ele tinha largado a atividade científica e tinha virado plantador, foi plantar batata, que é exatamente o melhor que ele pode fazer. Né? Agora, como é que com uma coisa dessa, quer dizer, um jornal de imensa circulação, que quer se fazer vamos dizer, de publicação educativa, que está educando as pessoas, já começa com essa coisa assim, absolutamente primária. Esses erros estúpidos, grosseiros, imperdoáveis. Quer dizer, se o leitor é um pouco inteligente, ele vai ficar um pouco mais burro quando lê essas coisas. E por que a Folha de São Paulo faz essas coisas? Faz porque, olha, quando o nego começa com esse negócio de esquerdismo, o QI do nego vai baixando meio grau por dia, tá entendendo? E vai baixando. No fim, ele vira diretor da Folha de São Paulo, tá entendendo? É isso que acontece. Quer dizer, eu conheço Otávio Frias Filho. Era um sujeito inteligente, mas o que está acontecendo? Que merda é essa, porra? Como é que deixa? Eu não vou perguntar bem como é que você deixa acontecer, porque ele também deve ter lido isso e não viu nada demais. Né? Também está. O QI já está baixando, meio grau por dia. Cuidado com esse negócio. Agora, falando em QI, aqui nós temos um cidadão que se homenageia a si próprio com o título de O Filósofo da Cidade de São Paulo. Chama-se Paulo Giraldelli. Na verdade, ele é da cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidadezinha no interior, que é famosa pelos seus bordados. Essa é uma cidade onde eu ia muito quando era pequeno, porque lá morava a minha querida tia Ofélia, né, e o ramo turco da família, meus tios Salim, Naim e Elias. E deu graças às recordações da cidadezinha, mas acho que naquela época o Paulo Giraldelli não existia ainda nem como espermatozoide.
Mas, muito bem, depois alguém fez a besteira de trazê-lo à existência e agora o sujeito ficou assim. E ele, então, escreve aqui um negócio dizendo que eu sou uma besta quadrada, que eu não entendo nada de filosofia e que eu sou assim porque eu não fiz o curso universitário como ele, e que, aliás, eu morro de inveja dos professores de universidade de filosofia, né, porque eu não fiz o curso e eles fizeram, e eles têm aqueles empregos maravilhosos, né, na USP, né, aquela coisa fantástica, né? Eles estão tão contentes que vivem quebrando a universidade, né? E eu estou com inveja do emprego deles. E daí ele diz o seguinte, ele diz que eu cometo um erro, assim, crasso, imperdoável, porque eu classifiquei num artigo, eu disse que, segundo Platão, os filósofos são amantes de espetáculos. E diz aí o Paulo Giraldelli, qualquer criança sabe que no livro quinto da República, o Platão estabelece uma diferença radical entre os amantes de espetáculos e os filósofos, né? Digo, olha aqui, ô Paulo Giraldelli, tu é um analfabeto, tu é uma besta quadrada fora do comum. Né? O que o Platão faz é o seguinte, ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculos. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então são dois tipos de amantes de espetáculo. Então está na cara que o filósofo, segundo Platão, é um amante de espetáculos. Só que o espetáculo dele é a verdade, é o ser. E os dos outros são apenas a aparência. A distinção caracteristicamente platônica. Mas que a oposição que você está falando só existe na sua cabecinha. Aliás, se você está citando esse negócio do livro Quinto da República, é porque alguém te chamou a atenção para esse trecho, que é o único que você conhece da República. Se você tivesse lido o livro, seria impossível você ter pulado a página 1. A página 1 do livro 1, no qual Sócrates diz que foi ao Pireu para quê? Para assistir a um espetáculo. Tá certo? Então, o que ele foi fazer lá se ele não gostava de espetáculos? Então, é claro que, se a distinção feita no livro quinto já não fosse clara por si mesma, não esqueça que ela está no contexto de uma narrativa que começou com Sócrates indo para ver um espetáculo. Tá certo? Então, não existe oposição nenhuma entre o filósofo e o amante de espetáculo, porque o filósofo é um deles. A diferença é que o espetáculo que ele gosta é um, e o espetáculo que o espectador vulgar gosta é outro. Agora, o Paulo Giraldelli, né, além disso, ele se coloca entre os filósofos, e ele vai falar, atribui algumas qualidades ao filósofo. Uma delas é transcender suas próprias ideias políticas, raciocinar acima da sua própria ideologia ou grupo partidário, e que só os filósofos conseguem, não as pessoas comuns, como Olavo de Carvalho e Adolf Hitler. Quer dizer, a frase é tão idiota, tão despropositada, que não dá nem para comentar. Você está entendendo? E, claro que atribui, vamos dizer, me atribui ideias fascistas, não diz quais são, a não ser que ele considere, por exemplo, ser contra o aborto é fascista, talvez ele concorde com a dona Jandira Fegali. E o pior é o seguinte, é que o artigo dele tem como título, né, uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que diz: não é preciso ser burro para ser de esquerda. Quando todo o artigo é uma demonstração precisamente do contrário. Tá certo? É preciso ser burro para ser de esquerda, mas ser burro, só seria por causa de dizer, ser burro não basta. É preciso ser burro e também ser vigarista, como esse Paulo Giraldelli. Você é um vigarista, mentiroso, safado, vagabundo, tá certo? A sua página, tá certo, não serve para absolutamente nada, a não ser para você exibir sua mulher pelada, que você gosta, né, tá oferecendo, tá certo? Quer dizer, Paulo Giraldelli, quer saber uma coisa? Vai tomar no cu. Bom, agora, outro que também vou mandar tomar no cu, já, é aqui esse seu Milton Temer. Milton Temer, né, que político carioca, né, com aquela cara, uma cara assim de animador de boate, né, tipo bem carioca mesmo, né? Ele estava sendo entrevistado num site chamado fazendomedia.com.br, né, e tá lá, estão falando a respeito de algum assunto, e um dos entrevistadores, Bruno Zornita, né, estava falando uma análise da cobertura da mídia brasileira na reeleição do Bush. Daí o Bruno Zornita pergunta: aproveitando esse gancho, eu estava lendo um artigo do Olavo de Carvalho, no qual ele dizia, daí o Milton Temer interrompe e diz: não comento o Olavo de Carvalho. Isso não deve ser tema de faculdade de jornalismo. O Olavo de Carvalho não é para ser comentado. São paradigmas da irracionalidade absoluta.
Eu nem levo em conta o que esse cara disse. E eu acho uma tragédia que o Globo tem entre seus colunistas, ele e o Dennis Rosenfield toda semana. Ora, porra, né? Quer dizer, primeiro, o nego não sabia o que dizer de mim e inventou uma expressão qualquer, paradigmas da irracionalidade absoluta. Ele pegou uma expressão que lhe parecesse intelectual, como diz o Reinaldo Azevedo, e disse isso contra mim, né? Porque não sabia o que dizer. Agora, esse negócio de não pode comentar, não pode falar, né? Não pode falar disso. Ora, eu até entendo, porque se for comentar, você vai ter que discutir, você não é capaz de discutir comigo, Milton Temer. Tu é uma besta quadrada, tá certo? Tu é um ser analfabeto, tá certo? Você não entende coisa nenhuma, você só é capaz de repetir aquelas mesmos sloganzinhos de merda do Partido Comunista que eu repetia quando tinha 18 anos, só que depois eu cresci, você não. Repetir com 18 anos já é grave, já é falta de QI da minha parte. Agora você que está aí com 70 e tanto, continua com essa mesma merda de marxismo, acreditando nessa porra toda. Ora, o que há? E o pior é o seguinte, o nego saiu do PT e foi para o PSOL, você está entendendo? O que aí já é gravíssimo, é gravíssimo. Então, ó, Milton Temer, se tu acha assim que tu é tão importante que nem leva em conta o que eu digo, eu também nunca levei em conta o que você, só levei agora porque você falou a meu respeito, tá certo? E o que você está dizendo não é para ler, tá certo? Não é para falar disso. O que você quer? Você quer censura, você quer tapar minha boca, está reclamando até de que eu tenho uma coluna no Globo. Poucos dias depois de você dizer isso, eu perdi a coluna no Globo por influência de gente como você, que foi por motivo notoriamente político, que eu perdi primeiro a coluna que na época o Paulo Moreira Leite, que eu apelidei de Paulo Moleira, ele primeiro disse que era apenas uma decisão econômica, de corte de despesas, etc. Mas poucos dias depois deu com a língua nos dentes, né, respondendo a um leitor, né, deu bandeira de que era realmente uma atitude política que tinha me tirado dali. Então é isso que vocês gostam. Vocês gostam de tapar a boca dos outros, como quiseram tampar a boca do pessoal lá anti-abortista em Brasília, né, e assim por diante. Vocês gostam de tapar a boca dos outros para vocês poderem abrir a sua, tá, de peidar pela boca o tempo todo, que é o que vocês fazem. Isso aqui que você disse, isso aqui não é uma ideia, não é um conceito, não é um argumento, isso é um peido mental, tá certo? E olha que isso aqui deve ter custado para você um esforço cerebral fora do comum, né? Aliás, aqui, voltando aqui ao Paulo Giraldelli, né, ele também, existe um mote na esquerda, um slogan que é assim: Olavo de Carvalho está no jornalismo porque, né, acabaram-se as grandes inteligências da direita. Tá? E ele volta ao mesmo tema, né, dizendo que acabaram-se os grandes pensadores da direita, entre os quais José Guilherme. Ele escreve Melchior. Melchior, rapaz, vai pra merda. O que é isso? Quer dizer, tu não leu nem o nome do autor que tu está comentando, né? E vem querer ensinar a mim o que Platão disse ou deixou de dizer? Ora, porra! Quer dizer, olha aqui, isso aí são dois vigaristas, dois trapaceiros, tá entendendo? Isso aí tem que acabar no Brasil. Esse pessoal tem que sair da função pública, sabe? Qualquer função pública, mesmo na internet. Tá? Você tem que ser tirado de lá, tá? Com o pé na bunda e com os paradas, tá entendendo? Ainda com uma enxurrada de palavrões, assim, apocalíptica, né? Ora, porra! Como é que os caras querem que eu não diga a palavra? Não é possível. Note bem, no Brasil agora, você pode ensinar as crianças na escola que elas, né, como é que se dá o cu, etc. Mas eu não posso mandar ninguém tomar no cu. Como é que é isto? Quer dizer que pode efetivamente tomar no cu, mas dizer não pode. É isso que quer dizer? Né? Não só pode, aliás, tomar não só pode, como é obrigatório. Está havendo um incentivo aí. Alguém aqui me manda um aviso de que cenas de homossexualismo explícito estão sendo exibidas na canal aberto MTV em horário que tem criança assistindo, domingo às 15 horas. Né? Então o que é isso aí? Será que para o que os gays não sofram perseguição, coitadinhos, é preciso educar as criancinhas para que sejam homossexuais? Né? Quer dizer que as criancinhas devem representar um tremendo perigo para os homossexuais. Eu suponho que as criancinhas estejam matando homossexuais. Né? Então tem que fazer como diz aqui, uma reeducação de sensitividade, né, para que elas adquiram simpatia, né, pelas atividades homossexuais, simpatias ao ponto de praticá-las pessoalmente,
Então, portanto, parem de ameaçar e aterrorizar os pobres homossexuais. Né? Agora, o engraçado é que esse pessoal continua dizendo que a finalidade da tal da PL 122 não é perseguir ninguém, é apenas proteger os direitos dos homossexuais. Fala, não, não é não. Notoriamente não é. Porque é o seguinte, se você procurar tudo que eu escrevi desde que eu cheguei ao mundo, né, desde que eu estou na vida, desde que eu cheguei ao mundo, você não vai ver uma palavra minha contra alguém por ser homossexual, ou nem mesmo contra o homossexualismo em si. Tá certo? Porque essas coisas de moral sexual eu acho tudo muito complicado, eu prefiro não ter nunca opinião nenhuma a respeito. Né? Então eu nunca disse uma palavra, nem contra pessoas por serem homossexuais, nem contra a própria prática homossexual, mesmo porque eu, como comentarista político, não tenho que me meter na vida pessoal das pessoas. Bom, apesar disso, eu só escrevo contra os aspectos políticos do movimento gay. Apesar disso, os líderes do movimento gay já reiteradamente me chamaram de homofóbico. Isto quer dizer que eu estaria enquadrado na lei. Ora, se o cara que é simplesmente o adversário político e ideológico do movimento já está enquadrado no crime de homofobia, então é claro que a lei anti-homofóbica é feita para punir, calar e perseguir inimigos políticos e não para proteger direito de quem quer que seja. Isso quer dizer que qualquer coisa que você diga contra a ideologia do movimento fica proibida e criminalizada automaticamente. Essa é a finalidade da lei é essa. Né? Agora tem um cara aí, até esqueci o nome, Tony, não sei das quantas, é um dos líderes gays. Não, mas essa lei ela é apenas para proteger direitos, isso é uma coisa não deveria ter nem discussão, porque você quer ver como a lei é uma coisa racional, lógica e defensável, é só você trocar a palavra homossexuais por negros e judeus. E você vai ver que né, tá muito certo, é uma proteção contra a discriminação. Eu digo, olha aqui, meu filho, em primeiro lugar, negro judeu é uma condição de nascimento, condição inerente à pessoa que, vamos dizer, atestado no registro de nascimento. Homossexual não é uma condição permanente desse tipo, é uma conduta que a pessoa só adquire mais tarde. E que mais ainda, é uma conduta livremente aceita, porque mesmo que ela tenha desejo homossexual, nada do mundo pode obrigá-la a atender esse desejo exclusivamente, tá certo? Em suma, o sujeito é homossexual por livre escolha, a partir de desejos que ele tem, claro, mas por livre escolha. Então, é uma condição adquirida por livre vontade. Então, que comparação é essa? Quer dizer que isso é a mesma coisa que uma lei que protege negros e judeus contra discriminação? Quer dizer que o negro decide ser negro? Decide ser judeu? O que é isso, porra? Quer dizer, que enganação é essa? Como é que uma pessoa, um homem público, que pretende impor uma lei, tá certo? Quer vendê-la com base num joguinho de palavras? Tá certo? Isso é uma coisa tão sem vergonha que não deveria ser nem comentada. A única resposta para isso é aquelas palavrinhas. Vai tomar no cu. Você está entendendo? Lá não adianta nem dizer isso, porque o sujeito vai fazer exatamente isso. Mandando ou não mandando, ele vai de qualquer maneira. Tá entendendo? Então, é inútil, é redundante. Mas, na mesma semana, né, aparece aí esse seu ministro da Saúde, dizendo que, usando o mesmo tipo de jogo de palavra, quer dizer que é apenas como se fosse um trocadilho, né? Não, se a lei do aborto fosse para proteger o homem, já estaria aprovada. Digo, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês dois, vocês dois vagabundos, idiotas, mentirosos, vigaristas. Muitas frases falsas se tornam verdadeiras se você trocar o sujeito da frase. Né? Se eu disser assim, por exemplo, o Lula matou o John F. Kennedy. Tá certo? O ministro da Saúde e esse outro, seu Tony, não sei das quantas, raciocinaria assim. Basta trocar o sujeito e você verá que a frase é verdadeira. Daí eu ponho, Lee Harvey Oswald matou John F. Kennedy. Quer dizer, o que vocês fazem? Vocês trocam o sujeito da frase, tá certo? Para provar que a frase usada com o sujeito anterior é verdadeira. Quer dizer, o sujeito que faz isso, ele não pode ser aprovado na escola primária. Quer dizer, como é que chega a esse ponto? Isso não é burrice só. Isso é a burrice voluntária, a burrice maliciosa. Tá certo? E não é tanto que o sujeito seja burro, é que ele pretende que você seja burro. Ele quer te manipular e te tornar burro, para você obedecê-lo. Tá certo? Porque no meio dessa gente da esquerda só existe assim, hierarquia e obediência. Quer ver?
Olha aqui, lê o que o seu Evo Morales disse aí na Folha de São Paulo, né? Ele descrevendo lá a visita dele ao Fidel Castro, né? E disse que quando se encontrou com o Fidel Castro, ele tive vontade de chorar, me emocionei. Então eu disse ao comandante, comandante, o senhor não precisa convencer ao Chaves, a mim, aos líderes, basta nos dar instruções. Ou seja, isso é um bando de puxa-saco, eles só querem alguém que dê uma ordem para eles obedecer, bater continência, tá certo? Lamber o pé do chefe, lamber o saco do chefe. Eles acham isso lindo, eles querem hierarquia, querem ditadura mesmo. Você tá entendendo? São todos assim, porra. Agora, dá liberdade para esses caras para quê? Só para eles acabar com a liberdade mesmo. Ai, ai, ai. Agora, peraí, tem uma pessoa aí na fila querendo falar, vamos ver. Alô? Alô, Olavo? Sim. Ué, aqui é Arthur de Fortaleza. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá me Tudo ouvindo bem. bem? Tá. Olavo, só uma dúvida. Nos programas passados, o senhor mencionou aí um projeto que a ONU tinha, né? Aliás, de fazer uma religião mundial. Sim. O senhor falou nisso? Sim. E eu queria saber onde é que a gente encontra informação sobre isso. Tem um livro que tem toda a documentação sobre isso. Esse livro só tem em inglês. Ela em português não tem nada. O Brasil está separado do mundo, tá entendendo? O Brasil assim, são 180 milhões de pessoas que estão aí para ser enganados, ludibriados, feito idiota e pagar por isso, pagar caro. No Brasil não tem informação nenhuma, mas em inglês existe o livro False Dawn, Falsa Aurora, False Dawn. O autor chama-se Lee Penn, Lee, L-E-E, Penn, P-E-N-N. É um livro facílimo de achar, você pode achar isso no site www.bookfinder.com. Você põe lá False Dawn, Lee Penn, e aparece várias livrarias onde tem e como você pode comprar isso pela internet. Tá certo? Eu recomendo não que compre, é um livro feito de transcrição de documentos. Esse projeto de religião mundial é antigo, ele está pronto, já está em plena fase de aplicação. Toda esta, vamos dizer, esta campanha anticristã que você vê no mundo vem diretamente disto, tá certo? E a ideia é realmente enganar todo mundo. É a religião biônica, tá certo? Feita uma mistureba, tá certo? De animismo, fetichismo, cristianismo, judaísmo, islamismo e a puta que eu pariu, tá entendendo? Quer dizer, é evidentemente uma empulhação em escala mundial. E estão investindo bilhões nesta coisa. Estão lá todos os documentos, e muita gente grande comprometida com isso. Até o George Bush é metido nisso. Tá certo? Não sei até. Ele, pessoalmente, ele é um cristão conservador. Mas, politicamente, o cara se mete nessa coisa. Sabe como é político? Político sempre tem duas caras, né? Agora, nessa questão da religião, não é para ter. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser cristão conservador e, ao mesmo tempo, você está participando desse negócio da religião biônica. Tá certo? Que realmente isso é a religião do Satanás, a religião do capeta, a religião da empulhação, porra. Então, vai atrás do livro do Lee Penn que você obterá todas as informações que precisa. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Então, antes que eu esqueça, porque eu estou fazendo esse programa aqui, que esse programa não tem patrocinador, eu não ganho um tostão furado com isso, também não gasto. Tá certo? Mas eu nunca me lembro, nem mesmo de anunciar os meus próprios cursos, fazer propaganda de mim mesmo. Ora, você vê, todo programa, quando termina, a pessoa fala, mas você não falou dos cursos. Eu esqueço, simplesmente esqueço. Né? Ao contrário do seu Paulo Giraldelli, que está toda hora, eu sou gostoso, eu sou o filósofo da cidade de São Paulo. Filósofo da cidade de São Paulo, para bem para pensar. Né? Em São Paulo viveram o Mário Ferreira dos Santos, o Miguel Reale, o Vicente Ferreira da Silva e o William Flusser. Tá certo? E o cara diz que ele é o filósofo da cidade de São Paulo. Meu filho, você não é filósofo da cidade de São Paulo, tu não é o filósofo da Barra Funda, tá certo? Tu não é o filósofo da tua rua, tu não é nem o filósofo do teu banheiro, tu é o filósofo da puta que eu pariu, isso na melhor das hipóteses. Muito bem, vamos lá aos avisos. Eu vou dar um curso aqui em setembro, tá certo? Um curso sobre a paralaxe cognitiva, né? Em setembro será dado aqui na Virgínia, as pessoas virão assistir aula aqui, e há vamos dizer, um plano elaborado por uma empresa de turismo para fazer um negócio barato e acessível, que o nego vai pagar em mensalidades. O telefone para inscrições é 041 Paraná 32620100. Então, espero vê-los aqui. Também continuam os meus cursos mensais na E-Realizações em São Paulo.
tá certo? O curso é dado por videoconferência todo mês, e o número para inscrição é 011 São Paulo 55725363. Falando em realizações, ela está aprontando, vai soltar em breve a reedição do meu livro O Futuro do Pensamento Brasileiro e o lançamento do livro A Dialética Simbólica, que é uma coletânea de ensaios meus, no qual assim, eu faço, vamos dizer, uma espécie de um balanço de toda a primeira etapa dos meus estudos, né, e esses vários, apresentando ali esses vários trabalhos parciais, como se monográficos sobre um assunto, outro, resolvendo várias dúvidas que eu tinha, né, e preparando a abordagem mais sistemática que depois eu comecei a dar em outros trabalhos, como aqueles sobre o Descartes, o Kant, né? Muito bem, então a dialética simbólica na verdade, são textos inéditos em livro. Alguns já circularam como apostila, mas são textos inéditos em livro. Outros foram publicados como livretos, né, de circulação muito pequena, como, por exemplo, os gêneros literários, também está lá. Mas esse é um monte de estudos pequenos, né? Então, também a dialética simbólica é o volume 1 de uma série que chama Estudos Reunidos, que é onde eu vou juntar todos esses escritos menores que eu fui fazendo, sempre para resolver determinados problemas específicos, né? Para depois poder atacar o assunto num nível mais geral. E, por fim, outra vez que existe uma série de gravações minhas, e programas, conferências, etc., que estão no YouTube. Então, você pode achar, tem dois lugares aqui no YouTube onde tem coisa minha lá. Um é www.youtube.com/trueoutspeak. Tem várias gravações ali. E o outro é www.youtube.com/wisdom and virtue. Sabedoria e virtude. Wisdom and virtue, tudo junto. Tá certo? E esses foram colocados lá, então, aqui pela minha aluna e amiga, a Isabela Cota, a quem muito agradeço. Muito bem, então esses eram os avisos, né? Tem alguém aí na linha para falar? Não tem. Muito bem. Agora, voltando aqui a este negócio que eu recebi várias cartas de pessoas gays, homossexuais, que apoiam total ou parcialmente as coisas que eu estou dizendo. Tá certo? Porque, olha, o importante é o seguinte: o importante é jamais tomar uma posição política em função de uma preferência sexual qualquer que ela seja. É o fim da picada. Quer dizer, as questões, por exemplo, da proteção aos direitos dos gays, você tem que poder analisá-las e tomar posição, independentemente de você ser homossexual, heterossexual, trissexual, tetrassexual ou qualquer outra merda. Tá entendendo? Não é possível. O dia que a pessoa puder tomar posição, tá certo? A política a partir do tesão, acabou a política. Quer dizer, a política vai virar política zoológica, né? Quer dizer, conforme a atração sexual, o nego vai numa direção, vai na outra, né? Então, isso não tem o menor sentido. Isto já é essa simples proposta de uma política gay, tá certo? Já é um rebaixamento da dignidade humana, tá certo? A política tem que ser uma só para todos, tá certo? A questão de direitos desse grupo da igreja tem que ser discutida, vamos dizer, com conceitos que valham para todos, independentemente de suas, como se diz hoje, orientações sexuais. Eu não acredito em orientações sexuais, eu acredito apenas em hábitos, tá certo? Esses hábitos, inclusive, mudam. Você vê o número enorme de variedades que existe dentro do próprio campo chamado homossexual, já mostra que a própria palavra é enganosa. Ninguém vai me dizer, tá certo, que aquele machão de academia, aquele machão peludo, fortão, que vai lá na academia para transar com outro igualzinho a ele, né? Aqueles caras que até a gente fica assustado, né? Quando teve o primeiro parada gay, foi em Paris, e eu estava lá, ficava assustado, porque só via aqueles homens com cara de pirata, homem de 2 metros de altura, peludo, barbudo, abraçadinho, no outro igual, né? Eu ficava até com medo. Então, você não vai dizer que esses caras, o problema deles é o mesmo problema da Roberta Close. Mas não é possível uma coisa dessa. Quer dizer, esse conceito de homossexuais é evidentemente uma empulhação. Tá? O que existe são hábitos, gostos, fantasias que podem, inclusive, mudar muitas vezes durante a vida. Né? Mas, dentre as cartas que eu recebi, tem uma aqui que
Seguinte, meu nome é Cláudio, 32 anos, moro no Distrito Federal, sou servidor público, professor universitário, especialista em políticas públicas e ex-gay. Daí dizer, isso não é nenhuma piada, embora seja cômico, claro. Quero parabenizar pela resposta simplesmente brilhante que foi dada ao Dr. Luiz Motti. Essa resposta saiu, está na edição de hoje do Diário do Comércio e do Mídia Sem Máscara. Tá certo? O Luiz Motti faz lá um raciocínio baseado na premissa de que ele é Deus. Você analisando a estrutura lógica do argumento, a premissa é essa. Ele é Deus, ele está com a nova revelação na mão. E eu acho que o Luiz Motti está completamente louco. Ele é louco furioso, tá entendendo? Então, não sabe mais o que está falando. Se é que algum dia soube. Né? E esse é o primeiro que, embora eu não diga uma palavra contra homossexuais, nem contra o homossexualismo, vive me rotulando de homofóbico. Tá certo? Ora, Luiz Mota, eu não tenho processo por isso, porque eu não estou no Brasil, tá entendendo? Mas seria muito difícil, eu não tenho dinheiro para ficar fazendo processo desde daqui para pegar você aí. Mas que você merece, merece. Então, isso aqui. Continua o nosso correspondente, Cláudio Soares. A coragem, o equilíbrio e o conhecimento demonstrado na sua resposta merece um prêmio, o prêmio da coerência. Como não posso premiá-lo, conforto com a lembrança de que no Senhor nossa obra não é vã. Eu vivi no engodo da homossexualidade e no discurso de seus defensores. Mott é o arauto mor desse caos completo. Durante a adolescência, bebi das águas imundas das ideias do Dr. Mott, pois era a única voz... Assim vai. Bom, muito bem. Quer dizer, eu gostaria de dizer que não existe... Né? Ex-gay, como é que é? Quer dizer, querem grudar a condição de gay no sujeito assim indelevelmente, quer dizer, não é mais o exercício de uma liberdade, né? Não é mais o exercício de uma liberdade, mas é uma condição fatal inerente, né, ao sujeito. Ora, mas que brincadeira é essa, né? Deixa eu corrigir uma coisa, antes que eu esqueça. Aquele site que eu pus, o Wisdom and Virtue, é de fato da Isabela, mas o outro foi colocado lá pelo Silvio Grimaldo, a quem também agradeço muito. O ThroatSpeak, né? www.youtube.com/ThroatSpeak, e foi montado pelo Silvio Grimaldo. Mas muito bem. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô, Eu? Lavo? Eu? Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Tudo bom, Marcos tá falando aqui? Quem que é? Alegre. Oi? Quem é? Marcos. Ah, Marcos, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo certinho. É o seguinte, esses tempos tá ouvindo o seu programa aí do ThroatSpeak e o senhor fala do... como é que é? Do poder da reza, né? O senhor falou assim, que... Pô, comigo funcionou muitas vezes, né? A reza, etc e tal. Se não funcionasse, eu não estava aqui. Pois é, Porque acho que eu eu também passei não. a vida assim, procurando encrenca e depois pedindo a Deus para me tirar dela. O pior é que ele sempre tira. Não, é verdade, é verdade. Não, então só duas questões rapidinho, assim, daí já vou indo. Eu vou confessar uma coisa, eu rezo pro senhor eventualmente, assim, pra Reze por mim que eu estou necessitado. Aí ter força nesse trabalho e continuar o adiante. Milton Temer querendo me jogar na privada, né? E assim por diante. E se não é pedir demais, se o senhor puder rezar um pouco pra nós aqui em casa, eu ficaria bem satisfeito, assim. É um prazer um dever. Não esquecerei de você na minha oração. Então, eu queria... Não, obrigado. Eu queria que o senhor falasse dessa questão da reza, o que o senhor sabe, como é que ela funciona. E outra questão também aí, mais alheio, eu queria que o senhor falasse o que o senhor sabe sobre a chamada guerra justa. Porque eu não sei nada do assunto, eu cito lá no imbecil coletivo rapidamente e eu não tenho muita ideia do que seja. Então eu só queria saber isso. Olha, eu acho que seria um pouco longo. Agora falta um pouquinho aqui para terminar o programa. Eu não vou poder te responder isso hoje. Será que você teria a amabilidade de você me colocar essa pergunta de novo na semana que vem, no começo do programa? Sem problemas. Se eu lembrar, eu ligo. Faça isso, por favor. Tá bom. Até porque agora a gente tem poucos minutos aqui. Tá. E não dá nem para começar. Agora, quanto ao primeiro tópico, eu só vou dizer uma coisa. O fato mais comprovado do mundo, estatisticamente, é a prece atendida. É uma coisa, assim, inclusive aqui nos Estados Unidos, né, existem inúmeros estudos que mostram que, em geral, as pessoas que oram, as pessoas que têm fé, elas se recuperam mais facilmente em qualquer doença do que os outros. Isso está arquidemonstrado. Agora, houve uma tentativa de fazer uma pesquisa propositada, de se reunir um grupo para rezar, etc., e daí não funcionou. Claro, por quê?
Aí as preces estavam enquadradas dentro de uma pesquisa. Você tá entendendo? Então não são preces. É como se fosse uma encenação de prece apenas. Tá certo? Então aí não vai funcionar mesmo, jamais. Está colocando Deus à prova. Você pode estudar a eficácia da prece a posteriori. Você pegar um caso real, efetivo, de prece, e estudá-la a posteriori. Mas você não pode montar uma situação, tá certo? Onde as pessoas vão rezar para isso aqui, para ver se dá certo. Isso você não pode, porque daí deixa de ser prece. Isso é uma coisa básica, básica, básica. Mas aqui tem um milionário chamado John Templeton, tem uma fundação de estudo, e alguém foi lá e enganou o John Templeton com essa proposta de pesquisa, e ele deu dinheiro para fazer a pesquisa. A proposta é absurda em si mesmo. Ah, nós vamos reunir aqui um grupo de pessoas para rezar não sei o quê, para ver se cura o fulano. Fala, claro que não. Né? Então, a prece tem que ser, vamos dizer, a relação básica. Ela não pode ser um elemento dentro de um outro intuito. Tá certo? Quer dizer, quando você vai falar com Deus, né, você não pode estar falando com Deus para mostrar para um terceiro, para ele ver se funciona. Você não tem sentido. Você está falando com o terceiro, não com Deus. Né? Então, vira um teatrinho. Mas a coisa mais abundantemente provada é a eficácia da prece. Agora, esse é um escândalo. Porque as pessoas vão inventar 1001 explicações, vão inventar, dizer até que a autossugestão, quer dizer, se a autossugestão fosse capaz de curar assim, milhões de pessoas, isso dispensaria a existência da medicina automaticamente. Sim. Mas então tá isso. Opa. Como é? Não, é isso, só isso que eu queria perguntar. Então, eu gostaria de falar mais sobre isso e não esquecerei do tema nos próximos programas. Se você me lembrar novamente, eu te agradeço. Tá, mas sobre a Guerra Justa, então, semana que vem, dou um toque de novo. Isso aí é São Tomás de Aquino, mas seria... Aí não dá para entrar no assunto agora. Mas se a gente tiver uns 15 minutos, podemos tratar disso. É um tema interessante. Tranquilo. Tá bom então, Olavo. Obrigadão. Tá, obrigado, eu agradeço. Tchau, tchau. Um abraço. Agora, voltando a este assunto, quero lembrar uma coisa para vocês. O pai da revolução sexual, o Dr. Wilhelm Reich, né? O homem, aliás, o termo mesmo, revolução sexual, foi ele que inventou. Ele tinha a teoria de que o homossexualismo era uma doença criada pela repressão sexual. E ele assegurava que quando acabasse a repressão sexual ia acabar junto o homossexualismo. Nós vimos que foi exatamente o contrário. Quanto menos repressão sexual tem, mais homossexualismo tem na praça. Mas não é só homossexualismo. Isso não para. Por exemplo, se você não pode discriminar os homossexuais, por que pode discriminar os sadomasoquistas? Se você pode ensinar o homossexualismo na escola, por que não pode ensinar o sadomasoquismo? O que vocês têm contra a pobre comunidade sadomasoquista? Então, logo vão ter que ir lá, né, botar os meninos na escola de chicotinho, com cacão de couro, etc, para que os sadomasoquistas não se sintam prejudicados. E aquelas pessoas, amáveis pessoas, que gostam de fazer sexo com animais. Outro dia teve um sujeito, né, que até morreu, né? Ele comia a jumenta, né? E um dia a jumenta se cansou daquela humilhação, deu-lhe um coice, o sujeito foi parar do outro lado da rua, tá certo, e morreu, tá certo. Mas tem muita gente que gosta disso. Aqui, uma notícia da agência France Press, né? Na Suécia, tá certo, está aumentando terrivelmente o caso de sexo com animais. Cada vez mais gente está interessada em comer cabritas, né, cadelas, jumentas, éguas, vacas, né? Eu não sei se tatu, como dizia o pessoal do Amores Assassinos, não sei se chegar nesse ponto, mas tudo é possível, né? Por que essas pessoas, tá certo, devem ser tratadas como anormais, enquanto os homossexuais, todas as variedades homossexuais, até o sujeito que quer cortar o próprio peru para virar mulher, tem que ser tratado como uma pessoa normal, mas o sujeito que quer comer a sua cabrita vai ser tratado como um doente e discriminado. Você acha que está certo? Então, é claro que não. Então, esta expansão progressiva dos direitos sexuais está na própria dialética da revolução sexual. Tá? Quer dizer, quanto mais você abre, mais vai abrir. Tá certo? Então, daqui a pouco haverá também a legalização do casamento com animais. Se você está pensando em casar com uma gatinha, tá certo? Você poderá realizá-lo antes do que você pensa. Aguarde mais uns anos e você vai ver. Você vai ver o ensino de toda essa merda nas escolas. Tá certo? Porque, olha, que eu saiba, a escola não foi feita para ensinar, tá certo, prazeres sexuais a ninguém. Mas a ninguém.
Tá certo? Nenhum tipo de prazer sexual. Foi ensinar, vamos dizer, a heterossexualidade mais estrita e dogmática também não é para ensinar. Vamos lá. Tem alguém na linha aí? Alô? Olavo? Eu? É o Pedro quem fala aqui do Rio? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Então, eu venho ouvindo seu programa, queria parabenizar pelas ideias e tudo mais. Muito obrigado, muito obrigado. Então, é que você está falando tanto do homossexualismo, assim, eu, por minha parte, eu não vejo muito esse incentivo à liberdade sexual tão gigantesca aqui, pelo menos nas escolas do Rio de Janeiro. Isso é mais um fato, assim, vamos dizer, corriqueiro aí nos Estados Unidos? Ou... Não. Isso está... Aqui tem algumas escolas públicas, tem algo disso, já está bastante disseminado, se bem que de maneira muito mais discreta e elegante do que se faz no Brasil. Mas esses casos que eu estou citando são no Brasil mesmo. Agora, acontece o seguinte, aqui nos Estados Unidos é a terra da informação, aqui tudo você sabe. Aí no Brasil, nada você sabe. É, o pessoal gosta de esconder, né? Esconde, não publica, não liga, tá entendendo? Faz que nem o Milton Temer. Não vamos falar disso, tá entendendo? Primeiro, que é o seguinte, esse pessoal da esquerda vive reclamando que a mídia brasileira pertence a 5 famílias. Eu digo, ora, eles não deviam reclamar disso, porque foi justamente isso o que facilitou que a esquerda dominasse esse ambiente inteirinho. Com certeza. Se tivesse 10 mil empresas de mídia, daria um trabalhão para eles dominar tudo. Nunca chegaria a dominar como aqui não chega a dominar. Porque aqui está aparecendo novas empresas toda hora. Qualquer cidade de médio porte já tem uma grande... Tem jornal, tem qualquer cidade pequenininha tem o seu jornal independente, tá entendendo? Então é difícil. E tem programa de rádio, que é a coisa mais importante aqui, tá entendendo? Então tem milhões de estações de rádio. Não é como no Brasil. No Brasil um só, o canal que é a Globo tem 70% da audiência, é um fenômeno inédito na história da mídia mundial. Quer dizer, dominou a Globo, dominou o Brasil. Que foi exatamente o que o PT fez, né? Agora, então aí foi muito fácil o pessoal dominar. Então o noticiário no Brasil é muito restrito. E você, para você obter as informações, só se você pegar milhares de fontes, que é o que eu faço aqui. Tá? Eu fico sabendo muita coisa de informação direta. A pessoa que estava lá, que viu, que escreve para mim. E que eu sei que jamais sairá na mídia. Se conseguiram esconder o Foro de São Paulo, que é a entidade política mais poderosa da América Latina, tá certo? Durante 16 anos, toda a mídia escondeu, como é que não vai esconder outras coisas? Você vê que os esquerdistas, pelo menos os professores que eu tenho, eles ficam apavorados, né? Quando eu cito o senhor, eles falam, não sei o quê. É que nem o Milton Temer. Engraçado. Vá de retro, Satanás. Não fala isso, não... Com água benta, tudo, né? E por quê? Porque eu estou contando as coisas que eu sei. E ali é o país da moita. Tudo é moita, entendeu? E aqui não tem moita, não. Aqui a gente fala o que sabe. O jeitinho. Não me meto na vida particular de ninguém, não fico fazendo fofoca de ninguém, eu só falo de atos públicos das pessoas. Com certeza. Eu sou muito contra essa coisa de vasculhar a vida particular para esculhambar com as pessoas, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Mas no Brasil chegou num nível tão absurdo que não dá para esconder nada, né? A cara de pau é tão gigantesca. Pois é, mas eles escondem tanto que acaba dando bandeira, pô. Beleza, então, Olavo. Então tá bom, obrigado pela participação. Prazer, obrigado, hein? Então, gente, aqui eu acho que estamos chegando aqui nos minutos finais, né? E vocês lembram que nos anos 60, todo mundo, né, tinha inveja da Suécia, porque lá tinha muita liberdade sexual, mas não é que tem muita liberdade sexual. É o seguinte, se você tem 15 aninhos e você não comeu metade das meninas da classe, você é submetido obrigatoriamente a tratamento. Quer dizer, há uma pressão para isso, tá entendendo? Então, a Suécia não é a liberdade que o pessoal imagina, não. É uma coisa, é uma ditadura mental fora do comum, né? E aquele famoso recorde sueco de suicídios também tem a ver com esse recorde sueco aí do sexo com animais. Agora, no Brasil tem uns animais que não tem na Suécia. Tamanduá, uma anta, não é isso? Você já parou para pensar no sex appeal de uma anta? Tá certo? Por que não ensinam isso para as crianças nas escolas? Né? Então, meu filho, se você está aí no grupo que apreciam a prática bestialista, né, defenda os seus direitos. Não é isso? E se você pertence a algum outro grupo minoritário, coprófilos, necrófilos, etc., defenda também os seus direitos. Não admita ser discriminado. Exija seus direitos.
E a turma do cuecão de couro, do chicotinho, também é a mesma coisa. Exija que isso seja ensinado nas escolas. Tá certo? Por quê? Agora, por exemplo, agora eles têm que inventar o governo Lula para crianças, né? Então tem lá uma página do governo, o Reinaldo Azevedo que conta, tem lá uma parte que é o governo Lula para crianças. O governo Lula para adultos já tinha, é aquele negócio do governador Jacques Wagner com a mulher do ministro lá, tá fazendo aquela surubinha lá em público, na Bahia. Esse é o governo Lula para adultos. Agora fizeram para crianças também. Vamos ver qual dos dois vai ser, né, mais sem vergonha. Então, gente, até a semana que vem. Muito obrigado a todos pela atenção.